Hoje iremos falar sobre cardápios saudáveis. Na unidade 4, veremos aproveitamento integral dos alimentos, uma alternativa nutritiva e de baixo custo. O Brasil produz uma enorme quantidade de alimentos e, apesar disso, a fome e o desperdício de alimentos são graves problemas que o Brasil ainda enfrenta. Mas como é possível tanto desperdício? Grande parte da produção de alimentos é perdida após a colheita, mas também no transporte, no armazenamento, no pré-preparo e no preparo e no destino das sobras. Então, como podemos aproveitar algumas preparações de alimentos? Carne moída ou carne assada, que seriam as preparações originais, podem ser aproveitadas para fazer croquete, omelete, recheios de tortas, panquecas e sanduíches. Sobras de arroz podem servir para fazer bolinhos de arroz, arroz de forno ou risotos. Sobras de macarrão podem ser aproveitadas para fazer saladas, sopas. Hortaliças podem ser utilizadas para preparar farofas, panquecas, sopas e purês. Além disso, sobras de peixe e de frango podem servir para fazer depois um delicioso soufflé, risotos ou bolos salgados. Aparas de carne podem servir para fazer molhos, sopas, croquetes, recheios. Sobras de feijão podem servir para fazer tutu de feijão, feijão tropeiro ou bolinhos de feijão. Sobras de pães podem servir para fazer pudim, torradas, farinha de rosca, rabanada. Frutas maduras podem servir para fazer doces, bolos, sucos, vitaminas e geleias. E o leite talhado ou leite cortado podem servir para preparar doces de leite. Todas essas formas de reaproveitamento são possíveis, mas infelizmente parece que o desperdício está incorporado à cultura brasileira. Isso provoca grandes perdas na economia e diminui a disponibilidade de recursos alimentares para a população. Para resolver esse problema, o aproveitamento de cascas, talos e sementes passaram a ser incluídos na alimentação humana. Então, como aproveitar integralmente os alimentos? Em relação às cascas, como podemos fazer esse reaproveitamento? Ao cozinhar legumes, cenoura e chuchu, cozinhe-os com casca, o que irá enriquecê-los nutricionalmente. Você também pode utilizar a água em que cozinhou as hortaliças para cozinhar outros alimentos, como arroz, feijão, que também enriquecerá os alimentos nutricionalmente. Cascas de laranja, mamão, maracujá e melancia podem virar saborosos doces ao invés de irem para o lixo. Já a casca de banana pode ser utilizada para o preparo de um delicioso bolo. E como aproveitar integralmente folhas e talos e sementes? Um exemplo de folhas que podem ser aproveitadas são folhas de cenoura. Porém, apesar de serem tão ricas e nutritivas, muitas vezes é difícil encontrá-las no supermercado. Já as sementes que podem ser aproveitadas têm-se sementes do melão, que são muito ricas em nutrientes e batidas junto com o suco da fruta deixam o suco ainda mais saboroso e nutritivo. Portanto, quando utilizamos as cascas, os talos, as folhas e as sementes dos alimentos, além de termos de nos preocupar com a adequada higienização destes vegetais, devemos evitar que eles interfiram de forma negativa. Isso porque eles apresentam fatores antinutricionais. Quando utilizamos as cascas, os talos, as folhas e as sementes dos alimentos, além de termos de nos preocupar com a adequada higienização desses vegetais, devemos evitar que eles interfiram de forma negativa. Isso porque esses alimentos apresentam fatores antinutricionais. Sendo assim, uma sugestão para diminuir estes fatores antinutricionais é a cocção do feijão e da soja, por exemplo, ou a imersão em água ou solução de sal de alguns vegetais, como a couve e o brócolis. Dando continuidade ao conteúdo de cardápios saudáveis, na unidade 5 falaremos sobre educador alimentar e o seu papel no controle da qualidade da alimentação escolar. O que a alimentação escolar precisa para ter qualidade? Para que a alimentação escolar tenha qualidade, além de fornecer os nutrientes, precisa estar na quantidade adequada e livre de contaminação.
Por isso, muitas pessoas precisam estar comprometidas com a garantia da alimentação escolar. Como vocês viram, o nutricionista é o profissional responsável pela elaboração dos cardápios, mas é preciso que o cardápio seja colocado em prática e, para isso, você, como educador alimentar, tem papel essencial no preparo dos alimentos. Mas antes que os alimentos cheguem à mesa, eles precisam ser comprados pelo PENAE, que é fiscalizado pelo Conselho de Alimentação Escolar, e deve ficar atento ao cumprimento das normas. Como você está diretamente envolvido com a manipulação dos alimentos, você tem a responsabilidade sobre a qualidade higiênico-sanitária desses alimentos. Assim, como lidar com os alimentos para prevenir a contaminação? Primeiramente, os alimentos estragados, contaminados, vencidos ou armazenados em condições de higiene precária devem ser descartados, pois podem trazer problemas à saúde. Além disso, deve-se garantir a higienização dos alimentos, promovendo limpeza mais desinfecção. Então, higienização é igual à soma do processo de limpeza mais desinfecção. Esses dois tratamentos se diferem, pois limpeza é quando se retira apenas a sujeira que podemos ver, enquanto a desinfecção abrange também a morte dos micro-organismos que não conseguimos enxergar a olho nu, completando o processo de higienização. É importante lembrar que esse processo sempre deve ser feito, pois as aparências enganam. Além do processo de higienização, os manipuladores de alimentos podem interromper ou reduzir a velocidade de crescimento dos micro-organismos, preparando-os mais rapidamente possível para diminuir o tempo de exposição à temperatura ambiente, porque é nessa temperatura que as bactérias se multiplicam. Quando o alimento já estiver pronto, deve ser servido imediatamente. Caso demore para servir, deve ser mantido sob aquecimento utilizando o banho-maria, com a temperatura acima de 60 graus Celsius. Após a distribuição, o alimento que sobrou nas panelas deve ser mantido sob refrigeração, ou seja, deve ser logo guardado na geladeira, pois é muito perigoso que os alimentos permaneçam em temperatura ambiente. Quando você coloca na geladeira o que sobrou de uma refeição e depois vai reutilizá-la, ela precisa sofrer reaquecimento. Reaquecimento, como a própria palavra diz, é a colocação de um determinado alimento já preparado em contato com uma fonte de calor. Para que o alimento esteja seguro após o reaquecimento, seu centro deve atingir 74 graus Celsius e a melhor forma de controlar a temperatura dos alimentos é com o uso de um termômetro próprio para alimento. Mas nem sempre o termômetro está disponível, não é mesmo? Nesse caso, é preciso cozinhar bem os alimentos. Assim, a solução é deixar o alimento um bom tempo no fogo. Por exemplo, sopas e ensopados devem ser aquecidos até que estejam fervidos. Cuidados com a temperatura dos alimentos devem ser tomados também quando realizamos as compras do supermercado. Quando compramos carnes e outros alimentos mantidos sob refrigeração, devemos colocá-los nos carrinhos por último, para evitar que a temperatura do ambiente os esquente e assim aumente o perigo de crescimento de micro-organismos. Além da temperatura, verifique também o rótulo dos alimentos com as informações como modo de conservação, data de validade e a própria integridade das embalagens. Quando tomamos todas essas medidas, procuramos evitar os perigos à saúde. Os perigos à saúde são causados por contaminantes dos alimentos e podem ser de 3 tipos: perigos físicos, onde temos pelos, pregos, pedaços de vidros e plásticos; os perigos químicos, que são resíduos de substâncias tóxicas; ou perigos biológicos, que são causados por vírus, bactérias, fungos e vermes. E os manipuladores são a principal causa de contaminação dos alimentos. Portanto, como evitar a contaminação dos alimentos?
Uma das medidas que podem ser adotadas é a utilização de luvas, máscaras e toucas. Também não é indicado utilizar o mesmo utensílio para manipular alimentos crus e cozidos. Lavar muito bem as mãos antes e após ir ao banheiro, antes de manipular qualquer alimento ou ao trocar de atividade. Sempre utilizar água potável. E higienizar corretamente utensílios e equipamentos. A higienização dos utensílios e equipamentos devem obedecer uma frequência de limpeza. Por exemplo, qual a frequência de limpeza para pisos, rodapés e ralos, pias sanitários, cadeiras e mesas, recipientes de lixo? A frequência de limpeza dessas áreas ou desses utensílios deve ser diária ou de acordo com o uso. Já paredes, portas e janelas, prateleiras, coifas, geladeiras, câmaras e freezers podem ter frequência semanal. A área de estoque, frequência de limpeza quinzenal. Luminárias, interruptores, tomadas e telas, frequência de limpeza mensal, enquanto que o reservatório de água deve ser limpo semestralmente. Agora que você aprendeu a frequência de limpeza das áreas e dos equipamentos, algumas instruções de higiene devem ser seguidas, como evitar esponjas e panos de prato, presença de animais na cozinha, acúmulo de lixo e entulho nas proximidades. Além disso, sempre deve ser promovido educação e treinamento constante dos manipuladores de alimentos. Portanto, todas as pessoas envolvidas em alguma etapa do preparo dos alimentos na sua escola são responsáveis pela qualidade e pela segurança da alimentação fornecida às crianças. O educador alimentar é peça fundamental no processo de garantia de uma boa alimentação na escola. Portanto, abuse na criatividade e inove nas receitas. E qualquer dúvida, converse com o nutricionista da sua escola. Ele tem muito a lhe ajudar nesse processo.